18ª sessão extraordinária, em 17 de junho de 2008, presidência do senhor vereador Aloysio Freitas, presidente, às 18h10, com a presença dos senhores vereadores Adilson Pires, Alberto Salles, Aloysio Freitas, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Charbel Zaibe, Chiquinho Brazão, Cláudio Cavalcante, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Nelson Ferreira, Eliomar Coelho, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leila do Flamengo, Lilian Sá, Luiz André Deco, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Márcio Pacheco, Nadim de Rio das Pedras, Pastora Márcia Teixeira, Patrícia Murim, Paulo Serri, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Sami Jorge, Stepânia Arcecian, Tereza Berger, Vanderlei Maris, Wilson Leite Passos. 36, assume a presidência o senhor vereador Aloysio Freitas, presidente. Encerra-se a sessão às 18h11. Aprovada a ata, passa o seu grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminando a primeira parte do grande expediente, passa a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Paulo Serri, que dispõe de 20 minutos. Senhor presidente, nesse momento, novo vereador, doutor Jairinho, companheiros do plenário, companheiras, senhores que assistem à sessão. Novo vereador Jairinho, a razão que me traz hoje à tribuna é a mesma que ontem à tarde mobilizou um intenso debate na casa. Vale dizer, a tragédia que se acometeu sobre famílias do Morro da Providência e sobre a cidade do Rio de Janeiro pela intervenção, certamente criminosa, de alguns integrantes do Exército Brasileiro. A minha fala eu havia programado para ontem, mas deixei para hoje, porque ontem houve os ânimos estavam muito emocionados, e eu me preparei para dar hoje a posição do nosso partido sobre essa questão. Mas eu vou iniciar me lastimando como brasileiro. Lógico que, em primeiro lugar, pelo fato da maior gravidade, que envolve uma das instituições mais importantes do nosso país, o Exército Brasileiro, instituição que nos orgulha a todos e que, em nenhum momento, a nenhum brasileiro desperta a intenção de denegrir, de diminuir a imagem dessa instituição que há muitos anos vem formando a imagem do Brasil internamente e externamente. Mas hoje pela manhã eu pude ouvir uma entrevista do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Sem nenhum julgamento político do senhor presidente, sem nenhuma intenção de tecer críticas ao seu governo, é profundamente lamentável, senhor presidente, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos momentos em que se faz necessário afirmar a cidadania brasileira, se apequene de tal tamanho, se haja de tal maneira que nós brasileiros nos sentimos não representados pela legitimidade que ele certamente tem. É muito triste ver um presidente da República, o chefe supremo das Forças Armadas do país,
se dirigir à nação, que falou por uma das rádios mais populares do Rio de Janeiro, do país, da maneira como fez hoje pela manhã o senhor presidente da República, sem nenhuma propriedade, como se estivesse ouvindo um cidadão sem capacidade de análise dos fatos que ocorreram na cidade do Rio de Janeiro nos últimos dias. O senhor presidente, ouvido sobre a tragédia do Morro da Providência, sobre o crime do Morro da Providência, sobre a sua responsabilidade de colocar o Exército Brasileiro no Morro da Providência para cumprir missão não constitucional. O senhor presidente disse que o governo dele queria fazer justiça, que o Exército estava ali fazendo uma obra muito importante, fazendo casas populares, e que ele iria investigar até o final tudo que estava acontecendo. Essas não são palavras de um homem que represente um país da envergadura do nosso país. E em todos os momentos que o presidente da República precisou falar não apenas para a nação, mas falar para fora da nação, o presidente se apequenou. E na sua pequenez, apequenou o nosso país. Foi assim nos episódios com o presidente Hugo Chávez e com o presidente Evo Morales, onde o seu presidente teve um desempenho que envergonhou até o Itamaraty, quanto mais aos cidadãos brasileiros que sabiam que ali estava em jogo a soberania do nosso país, a altivez do nosso país na defesa dos tratados celebrados internacionalmente. Hoje, mais uma vez, o senhor presidente não se dá conta de que o que ocorreu no Brasil está nas páginas dos maiores jornais do mundo, não atacando a ele, que, graças a Deus, é transitório, mas ofendendo a uma instituição que nós precisamos defender, que é uma instituição perene do Estado brasileiro, que é o Exército Brasileiro. O senhor presidente não se dá conta disso. Para ele tem que se safar dessa enrascada que ele se meteu, por ter a responsabilidade de ter determinado pessoalmente que o Exército Brasileiro se envolvesse naquele projeto eleitoreiro, indevido, inconstitucional, no Rio de Janeiro, indicado pelo senador Marcelo Crivella. Esse vereador Jorge Felipe, Vossa Excelência, que tem larga experiência política, esse é o lado trágico desse fato. É o presidente da República que deveria estar se penitenciando perante a nação por haver transgredido a Constituição e determinado que o Exército Brasileiro se transformasse em cabo eleitoral de candidato a prefeito de uma igreja. Não, vem dizer que vamos viver com cuidado, porque ali se faz um projeto social muito importante. Lamento profundamente que nós não tenhamos um presidente da República à altura da gravidade do momento que a cidade vive. Não vou nem comentar, vereador Jorge Felipe, não vou nem comentar os desdobramentos dessa questão, locais, porque eles são de tal maneira dolorosos, de tal maneira trágicos, de tal maneira repugnantes, que nós devemos nos ater aos princípios que regem a Federação Brasileira. E esses começam com as indagações que estavam na primeira página do jornal o Globo de anteontem, domingo, não me lembro, 8, 9 indagações. Quem colocou o Exército Brasileiro para cumprir tarefa não constitucional aqui no Morro da Providência? Quem ordenou? O Comando Militar do Leste se escusa de haver dado essa ordem. Essa ordem partiu de Brasília, do Palácio do Planalto. Quem pediu isso? Quem inventou isso? Quem quis criar no
imaginário simbólico da sociedade do Rio de Janeiro a imagem mentirosa de que com o exército brasileiro em favelas dominadas pelo tráfico de droga se faria alguma coisa nessa cidade? Vossa Excelência tem experiência e sabe. Há 16 anos nós fazemos o projeto Favela Bairro do Rio de Janeiro, nunca chamamos polícia. Sempre fizemos intervenções sociais nas favelas do Rio com a autoridade da prefeitura. Vereador Jorge Felipe, o Rio de Janeiro sofreu um duro golpe na sua autonomia federativa. O governador do estado não foi sequer comunicado de que as forças do Exército Brasileiro iriam ocupar o Morro da Providência para transformar soldados em pedreiros, em obreiros. Vereador Jorge Felipe, a cidade está envergonhada, enlutada pela morte daqueles jovens. O mundo político absolutamente indignado com essa série de comportamentos ilegais de senadores, do presidente da República e mais, digo a Vossa Excelência, uma parte, nobre vereador. O governador do estado não foi sequer comunicado. Não poderia permitir que o Exército ocupasse uma área cuja Constituição diz que está sob sua guarda, da guarda da sua polícia. Não culpo aqui de maneira nenhuma o vereador Sérgio Cabral, absolutamente, certamente agiu confiando na aliança que formou com o presidente da República. Jamais, certamente, o governador do estado imaginou que ali se tramava um apoio eleitoreiro usando uma instituição que, nas pesquisas de opinião que fazemos na rua, é das mais respeitadas do país. Quais são elas? A família, a religião e o Exército Brasileiro. Disse ontem aqui o vereador Wilson Leite Passos, ao meu ver, equivocadamente, que se tratava de uma campanha contra as Forças Armadas. Não é verdade, não é verdade. Todos nós aqui que estamos a refutar e repugnar esse episódio pelo que ele tem de caráter eleitoreiro e indecente no tratamento das instituições brasileiras, nós todos respeitamos e vamos resgatar com o nosso trabalho essa imagem do Exército que ficou maculada por essa ação desses soldados, desses oficiais que não merecem estar nas fileiras do Exército Brasileiro. Mas por que isso aconteceu? Porque a decisão do presidente da República, de estar aqui estimulando o tal do cimento social, numa experiência espúria eleitoreira, fragilizou a instituição do Exército Brasileiro. O senhor me permite uma parte, nobre vereador? Colocando-a para ser vigilante do tráfico de drogas do Morro da Providência. E foi isso que aconteceu. Soldados despreparados para o patrulhamento diário, que não estão treinados para isso, são homens do Exército formados para defender fronteiras. A nação brasileira em estado de guerra são colocados num morro e vendo à sua frente a R-15 para lá, a K-9, a K-14, sei lá, para lá, sem poder fazer nada. E esses soldados, esses homens do Exército do nosso país, do Exército Brasileiro, o glorioso Exército que lutou nos campos da Itália, que lutou nos campos da Segunda Guerra Mundial,
As cores desse exército, vereador Jorge Felipe, foram postas ali como se estivessem tomando conta do tráfico de drogas do Morro da Providência, não porque quisessem, mas porque foram mandados estar ali. A cidadania do Rio de Janeiro deve dizer não a isso, deve exigir do presidente da República, deste senador, que acabem com essa brincadeira aqui. Nós não somos quintal de terceiro mundo, nós somos uma nação constituída e nós não admitimos que uma instituição secular como o Exército Brasileiro seja tratada dessa maneira, rebaixados à situação de cabos eleitorais de uma religião e, segundo, rebaixados à guarda de traficantes de droga. Um exército não aparelhado, não acostumado a tratar dessas questões, colocado numa favela brasileira que Vossa Excelência conhece muito, do Rio de Janeiro, eu conheço tantas outras. O que vai fazer ali, vereador Jorge Felipe? Ficar olhando que vendam drogas à sua frente e conquistando o desrespeito do cidadão, o desrespeito, o que aqueles oficiais fizeram, o que aqueles jovens, melhor, que foram assassinados fizeram, foi apenas ratificar uma frase dura: nós não lhe respeitamos. Se o exército é isso, nós não lhe respeitamos. Desrespeitaram e trouxeram para si a ira daqueles oficiais e daqueles soldados despreparados que o Exército Brasileiro não merece. O Exército Brasileiro não é aquilo. O Exército Brasileiro é uma página de glória que está associada à história do nosso país, à soberania brasileira, à soberania desse enorme país, com fronteiras largas, que só uma instituição competente é capaz de sustentar. E nós, no Rio de Janeiro, não podemos permitir. E daqui eu trago o protesto do meu partido, que esteve hoje, junto com outros vereadores de todos os partidos, na comunidade do Morro da Providência, para dizer: não, chega, basta de mentira, basta de usar o povo do nosso estado, o povo mais pobre, vereador Jorge Felipe, que se não bastasse ser usado na sua fé, na sua crença, na sua religiosidade, é usado eleitoralmente, politicamente, aviltando as instituições do nosso país. Quero dizer a Vossa Excelência que naquilo que depender de nós estaremos aqui ao lado dos 50 vereadores. Essa não é uma questão partidária. E ontem eu vi aqui vereadores de todos os partidos, do seu partido, desde o seu partido até o vereador Adilson Pires, do PT, estiveram aqui protestando contra essa decisão que apequenou o espírito da Federação Brasileira, colocando o exército do nosso país, que está entre os maiores exércitos, mais respeitados exércitos do mundo, que esteve, repito, nos campos da Itália, defendendo a democracia, submetido à vergonha de ver passar pela sua frente os papelotes de cocaína e as armas dos jovens estão entregues ao tráfico de drogas. Então eu concluo deixando aqui a Vossa Excelência, a todos os companheiros que ontem aqui se pronunciaram, o meu mais veemente protesto pela responsabilidade daqueles que, acima do tenente que chefiou aquela chacina, esse indecente que certamente será banido das fileiras do Exército Brasileiro, e de todos os que o acobertaram, mas clamar pela responsabilidade daqueles que criaram esta situação. Esse crime tem quem o praticou e quem o mandou. Tem mandante, e o mandante não é o tenente. E o mandante desse crime não é o tenente.
não são aqueles sargentos e cabos, não sei, que estiveram lá cometendo aquele ato ignóbil contra aqueles 3 jovens. Os mandantes são as autoridades que não poderiam ter agredido a Constituição, suplantado as leis, desrespeitado o governador do estado, o prefeito da cidade e ocupado uma área do Rio de Janeiro com forças militares que não poderiam constitucionalmente estar aqui, a não ser em situação de extrema gravidade, como prevê a Constituição do nosso país. Atingiram a Constituição, atingiram a alma da nossa cidade, a alma do nosso estado, e atingiram as famílias que perderam seus filhos e que não há discurso de presidente da República, de ministro da Defesa ou de senador religioso que devolva a vida que essas famílias perderam. A nossa repulsa do meu partido a essa ação criminosa dessas autoridades na cidade do Rio de Janeiro, que jamais se repitam. Jamais, jamais se repitam. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa o seu prolongamento. A presidência comunica aos senhores vereadores que já está de posse do mapa de demonstração da execução das despesas da Câmara Municipal referente ao mês de maio de 2008, em cumprimento ao disposto do artigo 30, inciso 7º do Regimento Interno. Não havendo matéria a ser examinada, o prolongamento passa-se à ordem do dia. Pela ordem, nobre vereadora Rosa Fernandes. Pode, vereadora, falar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, tentei fazer a minha fala ainda no expediente junto com o vereador Serri, mas se prolongou muito no discurso e aí tenho que entrar no novo expediente para que eu não perca a oportunidade de falar sobre um tema que é muito importante para a cidade. Muito se fala em cidadania, direitos, deveres de cada um de nós cidadãos. Quem, entretanto, tem contato estreito, direto com a população, sabe que uma das coisas que mais fazem com que alguém se sinta de fato cidadão é ter em suas mãos aquele papelzinho mágico, aquele título de propriedade que diz ser ele o dono do seu imóvel, por mais humilde que ele possa ser. Quem vê respeitado o direito sobre o lugar onde vive, muitas vezes há décadas, começa a acreditar que o Estado pode ser um aliado e não ser olhado com desconfiança, só presente como portador de más notícias. Por isso, existe um programa de regularização e titulação e que é feito, ora pelo poder público, ora pela própria iniciativa privada, que possibilita a inclusão social e merece, nesse caso, o nosso apoio. Este mês eu fiz 3 projetos de lei, incluindo no programa de áreas de especial interesse social, a comunidade da rua Dr. Miguel Dibo, em Irajá, o conjunto habitacional Areal e o conjunto residencial Irajá Marítimo. São todas elas comunidades que há muito tempo já estão estabelecidas e que merecem do Estado o reconhecimento dessa situação. Pensei em dizer que merecem um presente, mas preferi não usar essa expressão presente porque, na verdade, ela está associada, ela não está ganhando, não é de graça essa titulação. Isso, na verdade, é uma justiça, é um direito daqueles que pagaram pelo seu imóvel e que não são proprietários. Nada seria mais injusto com a luta dessas comunidades, com suas antigas reivindicações, do que dizer que elas estão ganhando essa inclusão social. O projeto de lei ainda não entrou em pauta porque dependemos de uma sessão extraordinária que eu espero que aconteça
amanhã, e eu queria alertar que a luta pela titulação dos conjuntos habitacionais populares dos antigos IAPs, ou Institutos de Previdência, existem nessa cidade, vários deles, e que as pessoas pagaram a vida inteira e não conseguiram ser donos. Atualmente, o Instituto de Previdência começa a fazer o mapeamento dos lotes que não foram desmembrados, e é bom que os vereadores prestem atenção nisso, e dão início a um trabalho de regularização desses imóveis. E é evidente que a maioria desses imóveis hoje pertencem a aposentados ou herdeiros desses proprietários, vamos dizer, pseudo-proprietários, que na verdade nenhum deles tem a titularidade de propriedade. Então, é muito difícil a regularização por conta do gasto que essas pessoas deverão ter, do custo que isso gera para cada um deles. E é claro que a gente possibilita isso se conseguirmos aprovar aqui na Câmara as áreas de especial interesse social para esses conjuntos habitacionais populares dos antigos institutos de previdência. Como a maioria, alguns o prefeito já fez, veio do próprio executivo, outros não vieram, e por isso nós estamos tendo a iniciativa de apresentar essas áreas de especial interesse social. Então, o apelo que faço aqui aos colegas é que amanhã, na sessão extraordinária que acontecerá aqui nessa casa, que as pessoas avaliem a importância que tem isso, porque não adianta o INSS resolver a parte legal da regularização desses imóveis se elas não tiverem condições de pagar partes de cartório, todas as custas de transferência de titularidade. O problema vai continuar acontecendo. E nós temos na cidade hoje, se eu não me engano, 11 conjuntos habitacionais nessa situação, que já foram trabalhados pela Secretaria Municipal de Habitação. Alguns já começam a receber a sua titularidade. Oi? Não, na cidade inteira. Realengo já recebeu, Campo Grande já recebeu, Coelho Neto já está recebendo. Temos, acho que no Maracanã tem um conjunto, ali no Maracanã tem um conjunto que é dos marítimos. Então, estou respondendo aqui ao vereador que me questiona se tem em outros lugares da cidade. Tem sim, tem na cidade inteira. Então eu faço um apelo a todos vocês que aprovem esse projeto de lei, que é fundamental para a vida das pessoas que há 50 anos estão morando e pagando os seus imóveis e não conseguem ser os proprietários. Eu já estou brigando com essa situação há mais ou menos 8 anos. Há um tempo atrás, o ex-vereador Edson Santos, hoje ministro, me ajudou indo a Brasília, discutindo esse problema, tentando viabilizar exatamente o projeto que autorizava e que financiava a parte de levantamento e de execução das plantas desses conjuntos. Então, a parte mais difícil já foi concluída, agora depende dessa Casa de Leis para que essas pessoas possam tramitar com a sua documentação e ter, finalmente, o seu imóvel com a titularidade devida, porque até então esses imóveis pertencem à Previdência. Muito obrigada. Pela ordem, nobre vereador Márcio Pacheco. Senhor presidente, nobres vereadores, em primeiro lugar eu gostaria de dizer que nossa intenção era fazer uso da palavra no momento em que o vereador Paulo Serri brilhantemente, quero dar aqui a minha colaboração, o vereador Paulo Serri colocou sobre esta questão
que é pauta hoje na nossa cidade. Quero dizer a Vossa Excelência que em suas palavras sinto-me contemplado, e ao me inscrever para colocar também uma nota de repúdio, vi nas palavras de Vossa Excelência o que resume a indignação do povo brasileiro. A indignação de um povo que se vê à mercê, entregue à falta de segurança, entregue às mazelas da inexistência e a ineficiência do poder público de nos dar esta tutela. E mais, não sabemos mais de quem somos reféns. Se somos reféns da insegurança daqueles que praticam o mal, ou se somos reféns da incompetência daqueles que deveriam praticar o bem. Essa é a dúvida que paira. Um oficial do Exército, as palavras do vereador Paulo Serri foram muito corretas, despreparado, apenas para enaltecer o desejo de estar empunhando uma arma, entrega para os traficantes 3 jovens rapazes, e nós já lemos e relemos já todas as matérias que falavam sobre o tema, e um desses jornais até tragicamente nos mostrava os detalhes da tortura desses meninos. Mas eu quero dizer além, porque esses meninos como esses que estão sendo torturados diariamente já são, infelizmente, num país como o nosso, já são página virada. E essa é a tristeza, vereador Edilson Pires, Vossa Excelência, que é um grande lutador das causas sociais. Daqui a 10, 15, 20 dias, a história desses meninos será mais uma página virada nesse país. Mas na história desses 3 jovens que foram torturados e mortos, eu queria dizer da tortura que nós hoje vivemos como cidadãos nesse país. Porque depois que nós vemos uma fatídica tragédia como essa, é impossível analisar o que espera o nosso país daqui a alguns anos, se esta for a nossa realidade. Uma instituição, como o vereador Paulo Serri acabou de dizer, uma instituição que defendeu as bandeiras em grandes guerras, uma instituição que hoje se vê manchada gravemente por conta da ação de alguns soldados que não honraram as vestes as quais usavam. Isso cabe também uma reflexão para nós aqui no parlamento. Essa é uma reflexão que todos nós devemos fazer, porque quando nós estamos à frente de uma instituição, ou estamos obrigados a responder às demandas de uma instituição, quando somos colocados ou encaminhados, ou quando somos eleitos para defender as vestes de uma instituição, devemos honrá-la desde o momento em que nós entramos até o momento em que nós saímos. Isso cabe uma reflexão, porque se esses meninos, esses soldados fizeram esta barbárie, é porque não honraram as vestes das quais eles foram colocados como meta, como objetivo. Isso cabe de reflexão, porque nós aqui também devemos honrar as nossas vestes, se assim poderemos dizer, porque nós somos munidos de uma obrigação de defender no legislativo opiniões, leis, a eficácia da lei. Então, eu apenas queria dizer também da minha indignação ao assinar a moção que a todos foi encaminhada, com pesar, fazer aqui a minha pequena crítica, não aos vereadores, mas ontem organizou-se um movimento para que os vereadores fossem hoje ao Morro da Providência. Faço com pesar a crítica construtiva, que um ato como esse poderia ter sido feito com um pouco mais de tempo, para que organizássemos um grupo ainda, não que não seja a nossa obrigação, não faço aqui meia culpa, mas quero dizer,
poderíamos ter feito isso, mas com um pouco mais de organicidade, para que pudéssemos ter ali um corpo maior de pessoas, mas não faço isso como uma crítica, porque a hora era essa. Então, por mais que nós estejamos lá e fôssemos fazendo, às vezes, de parlamentar, chamando essas mães e pais que foram violentados por causa dessa tragédia, nada fará voltar a vida desses jovens e nem tampouco a certeza de que estamos seguros, porque não estamos. Então cabe a nós continuar a luta. Eu só queria deixar registrado, porque depois das palavras do vereador Paulo Serri, além de concordar com elas, porque não podemos mais usar uma instituição como essa, desta maneira, como vem sido usada. Presidente, minha intenção nesta questão pela ordem, se me permita, eu sei que o nosso tempo já termina, mas eu não poderia deixar de ressaltar um tema do qual eu me vejo obrigado a falar. E é bom que o vereador Leomar Coelho, Adilson Pires, Cláudio Cavalcante estejam aqui presentes, e é bom o vereador Vanderlei Maris, que aqui se encontra, que é um defensor também do tema como eu, vai entender a minha indignação. Eu quero deixar registrado neste plenário agora, porque isso foi publicado na quinta-feira, dia 12 de junho, no edital da Câmara, publicou-se o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Parapan-Americano e a morte de um mesa-tenista argentino, de nome Carlos Maslup, que fatalmente faleceu nos últimos dias do Parapan-Americano, decorrente de um grave problema e um derrame gravíssimo, onde ele foi atendido nos hospitais públicos da cidade do Rio de Janeiro, vindo a falecer no Salgado Filho depois de algumas horas buscando atendimento. E por conta deste grave atentado contra a vida humana, a nosso pedido, o vereador Vanderlei Maris, como presidente da comissão, eu como presidente da Comissão Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, instalamos uma comissão parlamentar de inquérito para, segundo diz claramente o tema desta CPI, para verificar as possíveis falhas no planejamento. Nós não queríamos fazer uma comissão parlamentar de inquérito para discutir se morreu ou não o Carlos Maslup, ou por que morreu ou não. Nós queríamos uma comissão parlamentar de inquérito para discutir se houve falha no planejamento e por que houve diferença no tratamento do Pan-Americano para o Parapan-Americano. Este era o tema proposto nessa comissão parlamentar de inquérito. E assim fizemos. Leio o tema. Possível finalidade de apurar a responsabilidade do município. E digo por quê do município. É impossível ocorrência de falha no planejamento e realização dos Jogos Parapan-Americanos, especialmente no que se refere à assistência devida à saúde dos atletas, que culminou na morte do jogador argentino. Por que digo isso? E aí resumo o meu intento. Quando nós falamos de Pan-Americano, nós tínhamos um contrato, uma permuta, um serviço feito com a Prefeitura da cidade, com o Governo do Estado e com o Governo Federal, numa permuta de atendimento de saúde no Pan-Americano, onde a empresa Golden Cross, em troca de publicidade visível, faria então o serviço médico do Pan-Americano. Nas vias, logo então, quando estava terminando o Pan-Americano, a Golden Cross retirou o atendimento de saúde para o Parapan-Americano, ficando o Parapan-Americano sob os cuidados da assistência médica pública da nossa cidade, do nosso estado, da nossa federação. Pois bem, alguns questionamentos nós fizemos durante a CPI. Primeiro, se o atendimento de saúde pública era considerado favorável, considerado adequado
para atendimento de jogos dessa estatura, por que o contrato de publicidade da Golden no PAN e não no Parapan? Se era considerada viável o atendimento de saúde pública. Que nós não vamos falar sobre o atendimento público no nosso Rio de Janeiro, passaria aqui 14 horas falando. Não precisamos falar sobre isso. Nós sabemos das mazelas, apesar dos seus profissionais de saúde no Rio de Janeiro serem verdadeiros heróis. Mas nós sabemos como anda a saúde do Rio de Janeiro no que tange a falta de diálogo entre governo federal, estadual e governo municipal. Muito bem, a pergunta segunda era, por que houve o tratamento diferenciado? E nós pudemos constatar o tratamento discriminatório. Foi visível o tratamento diferenciado. Basta ver como Flávio Canto foi atendido, grande judoca, ao passar por um momento de contusão, atendido no Barradó com um helicóptero. E este atleta argentino foi transferido num excelente serviço do Corpo de Bombeiros, levado por Miguel Couto, vindo a falecer no Salgado Filho. Se o hospital de referência do Pan-Americano era o Barrador, por que o hospital de referência para o Pan-Americano foi o Miguel Couto? Esta pergunta não nos cabe dizer, e não era esse o tema da CPI, dizer se o atendimento público era bom ou ruim. Não. E nós detectamos que tudo foi feito em prol da saúde desse homem. Tudo foi feito. Mas ainda fica a pergunta, por que foi diferente? Por que foi dado atendimento público para um e particular a outro? Por que a prefeitura da cidade, como organizadora, junto ao Correio, porque o Correio, eu lembro aos senhores vereadores, é uma entidade privada, que realizou um evento na cidade do Rio de Janeiro com dinheiro público. Quem deu o dinheiro para a realização do evento para Pan-Americano e Pan-Americano foi o poder público, apesar do Correio como organizadora ser ela uma entidade privada. Quem deu o dinheiro foi o governo federal, o estadual e o governo municipal. Quem sediou o evento foi a prefeitura da cidade. Ora, seríamos levianos se disséssemos que não era responsabilidade do poder público municipal dar substituição à altura da saúde para esse atleta no Pan-Americano. Ora, o que eu quero dizer na prática? Eu quero dizer que se o Pan-Americano tinha um atendimento de saúde particular, visto ou tido como de excelência, por que o Pan-Americano não teve o mesmo atendimento? Ora, é simples. E esta resposta, senhores vereadores, segundo a relatoria, segundo a presidência da CPI, eu leio agora, não houve falha, segundo a Comissão Parlamentar de Inquérito. Não houve falha. Não houve falha. Está aqui, vereador André Gouveia Vieira, Vossa Excelência, grande lutadora nessas causas. Não houve, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Pan-Americano, segundo a relatoria, diz que não houve discriminação de tratamentos na morte do atleta argentino. Não houve falha. Um foi atendido no Barrador, o outro atendido no Hospital Público. Não houve falha. Está aqui o relatório. Portanto, eu quero dizer e se fazer registrar que nós votamos contra este relatório. Faço questão de mencionar o meu voto contrário e deixar registrado que este voto em contrário é um ato de repulsa a este relatório da CPI. De repulsa, de contrariedade, um ato que faço questão de, como membro dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, como presidente da Comissão Municipal de Defesa da Pessoa com Deficiência, é registrar a minha indignação. Porque nós estamos tratando hoje de uma mazela grave da população do Rio de Janeiro. Hoje enfrentamos este problema que estão nas páginas dos jornais, enfrentamos o grave descaso dos poderes públicos no que diz respeito ao tratamento da pessoa com deficiência. Encerrar, vereador. Perdão, presidente, encerro, porque amanhã pretendo no longo expediente, mais uma vez, falar sobre o tema. Mas eu só gostaria de ler o final do nosso voto, dizendo que, além de ter votado contrário ao relatório da CPI, quero dizer que vamos continuar a nossa luta. Vamos continuar a nossa luta porque, ainda que
tenha sido feito um contrato, eu quero dizer isso, assinado um termo pelo prefeito da cidade. O prefeito se responsabilizou num contrato de adesão dizendo: o tratamento de saúde será no mesmo padrão para os dois eventos. Está aqui. Não foi dado ao Parapan o mesmo padrão de organização concedido no Pan-Americano. Houve tratamento diferenciado, sim. E ninguém poderá, nem mesmo num relatório, fechar os olhos para este abuso. Porque contra fatos não existem argumentos. Não há ninguém que seja capaz de dizer, nenhum vereador desta casa, e dos quais eu respeito profundamente aqueles que lutam por isso, mas aqueles que se dignaram a assinar este relatório, jamais poderão vir a esta casa dizer que o mesmo tratamento foi dado nos dois eventos. Porque tínhamos um hospital de referência, o Barra D'Or, para o Pan-Americano, e tínhamos um outro hospital de referência, o Miguel Couto, para o Pan-Americano. Essa discriminação ficou marcada na história. E digo mais, para a cidade do Rio de Janeiro, que espera sediar os Jogos Olímpicos 2016, e que também os Jogos Paralímpicos, que esta não seja a mancha, porque o sangue deste atleta hoje marca a cidade do Rio de Janeiro. Apesar da grande vitória que o Brasil teve no Pan-Americano, digo mais, vitória essa alcançada com luta, suor dos atletas. Mas o Brasil ainda deve bastante, e a cidade do Rio de Janeiro, para se dignar a fazer um evento dessa estatura, deve reconhecer as falhas que houve neste evento, para consertá-las a tempo, para que não manchemos mais a nossa imagem esportiva no Rio de Janeiro, nem tampouco no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, nobre vereadora Lilian Sá. Boa tarde, vereador Aloysio Freitas e demais vereadores. Bem, vocês devem ter visto nas manchetes dos jornais o que aconteceu no Morro da Providência e a minha participação nesse evento lamentável. No sábado à tarde, eu recebi um telefonema que os moradores lá estavam pedindo a presença da presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente no Morro da Providência, porque tinha sumido 3 jovens e um deles tinha apenas 17 anos. Eu estava em outra ação, eu estava em outro bairro, eu fui para lá. Chegando lá, eu constatei que realmente esses jovens, eles desapareceram e as famílias estavam muito preocupadas, pedindo uma solução para o Exército. E queriam saber por que aqueles soldados tinham levado seu filho, já que eles tinham sido abordados ali no corredor que tem perto da Praça Américo Brum, tinham sido levados e até agora eles não sabiam onde estavam os meninos, que eles não estavam na delegacia. E ali começou a juntar as pessoas, começou a juntar gente e a hostilizar os soldados que ali estavam. E aí começou a confusão. Eu estava no meio, tentando apaziguar as coisas, e um jogando pedra para aqui, outro garrafa para lá, e o Exército revidou atirando para o alto, e com gás de pimenta, e todo mundo correndo. Eu cheguei a me machucar, cheguei a me queimar com o gás de pimenta, como vocês viram na reportagem. Entrei em contato com o Coronel Nunes, ele é assessor parlamentar do Exército aqui e Relações Públicas do Exército na Câmara de Vereadores, pedindo a ele auxílio naquela hora, que nós precisávamos de pessoas que pudessem nos ajudar na hora daquele conflito. Imediatamente ele entrou em contato com o Comando Militar do Leste e o tenente-coronel Raulino, ele me atendeu. E eu pedi, pelo amor de Deus, coronel, o senhor tem que parar com isso aqui, porque vai ter gente mais machucada aqui. E ele, numa forma muito transparente, ele tentou negociar comigo e a comunidade. E eu fiz a negociação com a comunidade
a comunidade exigiu que as tropas recuassem. Eles queriam ir para o cruzeiro e a comunidade não aceitou, exigiu que eles recuassem. E o tenente-coronel, ele viu que a situação era realmente gravíssima lá em cima, na Praça Américo Brum, e eles se afastaram da área de conflito e a comunidade recuou. No outro dia, nós vimos que os meninos apareceram. Nós fomos para a 4ª DP com as mães, acompanhada de um advogado, e elas relataram o que aconteceu e começou a procura dos meninos. A polícia começou a procurar os meninos e acabaram encontrando esses meninos no lixão, totalmente dilacerados. Estive no velório, as mães não puderam nem beijar os seus filhos, nem se despedir. Foi uma coisa muito, muito, muito horrível. Eu nunca vi uma coisa daquele, assim, né? Aquilo me agrediu profundamente. Fiquei muito emocionada porque eu conhecia os rapazes, né? E tinha uma certa intimidade com o que tinha 17 anos, que faleceu. E foi muito ruim ter que ver aquilo e saber que a comunidade estava passando por esse problema seríssimo. Eles foram para o Comando Militar Leste e estiveram aquele atrito todo. E nós pedimos uma intervenção do Exército novamente. O General Cid, na noite, nos atendeu no 9º. Marcamos com ele para ontem, às 10 horas da manhã, no qual ele pediu desculpa às famílias, né, das vítimas, e se prontificou que, se as obras continuassem, até quinta-feira, né, eles dariam uma resposta para a gente do que o Exército teria pensado, porque aquilo foge do Exército, né, porque aquilo é um convênio do Ministério da Cidade e do Governo Federal. Mas, de maneira nenhuma, o Exército, ele, de uma forma transparente, ele não se omitiu e está tentando ter um relacionamento com a comunidade. Mas acontece que a comunidade está muito traumatizada, está muito revoltada com a situação, porque esses homens que fizeram isso com esses jovens fazem parte da banda podre do Exército, assim como existe em todas as instituições. Eu gostaria de parar minha fala para anunciar a presença do nosso ministro, né, Edson Santos. Obrigado, ministro. Espero que o ministro suba comigo no Morro da Providência, né, ministro? Então nós estávamos, ontem nós conseguimos que o Dr. João Tancredo pegasse a causa, mas o Dr. José Roberto, para indenizar as famílias, dar total apoio a essas famílias, apesar que dinheiro, indenização nenhuma vai trazer de volta a vida desses meninos. Dinheiro nenhum vai comprar, né, a felicidade da mãe poder ter nos braços seu filho de volta, porque não vai ter nunca mais. Mas, pelo menos, essas famílias vão ser amparadas, porque existem os irmãos, a perda foi muito grande. Eu gostaria de pedir, hoje foi uma comissão de vereadores lá na Providência, prestar solidariedade em nome de alguns vereadores às famílias. Foi um gesto muito bonito desta casa, um gesto que eu quero parabenizar alguns vereadores, porque não quiseram fazer disso plataforma política em cima do sofrimento das vítimas, né? E eu parabenizo esses vereadores que se ficaram solidários com a situação daquelas mães no Morro da Providência. E dizer que o nosso sentimento é um sentimento de mãe, porque nós sabemos, nós que somos mães, sabemos a dor que é perder um filho, né? Numa situação dessa, a gente sente assim, se fosse meu filho, como eu estaria? Mas eu gostaria de dizer que nós não podemos penalizar o Exército Brasileiro, que tão honradamente esteve agora há pouco tempo no Haiti, fazendo uma missão maravilhosa, que tem um trabalho com os adolescentes, que é o Rio Criança Cidadã, da qual ele emprega
crianças, né, adolescentes da comunidade carentes, ensinando profissão, por causa de maus elementos que não honraram a farda. Eu sou filha de militar, meu filho é R2, meu sobrinho é R2, e eu sei que isso não é a postura do Exército Brasileiro. Ontem, um ministro não ia subir ao Morro da Providência. Ele foi visitar as obras, o ministro Nelson Jobim não ia subir ao Morro da Providência. Eu entrei em contato com o general Cid, ele me atendeu no 9º. Eu fui muito bem atendida pelo ministro, que imediatamente compreendeu a situação que estava lá em cima, 500 pessoas esperando ele em cima do Morro da Providência, e ele resolveu subir o Morro da Providência e pedir desculpa a todo o povo de lá daquela comunidade. Então, eu não posso dizer que as autoridades se omitiram de maneira alguma. Foi um fato isolado, e que nós não podemos mais permitir que isso aconteça. Eu quero pedir 1 minuto de silêncio para esses meninos, em memória desses meninos que perderam a vida tão tragicamente, né? Eu gostaria de pedir ao vereador 1 minuto de silêncio. A presidência vai pedir 1 minuto de silêncio, por solicitação da vereadora Lilian Sá. Obrigado, senhor vereador. Eu gostaria de pedir verificação de quórum. A presidência anuncia a presença do nosso querido ministro da Ação Racial, nosso ex-querido vereador Edson Santos, que dá muito prazer, vereador, a sua presença aqui. Parabéns. A presidência vai submeter a verificação de quórum, por solicitação da vereadora Lilian Sá. A presidência vai encerrar a verificação de quórum. Presentes 10 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência justifica a ausência do vereador Argemiro Pimentel, que se encontra numa solenidade fora da Câmara Municipal, na Rede Viva, e comunica que haverá sessão solene hoje com a entrega da medalha Pedro Ernesto ao senhor Armando Costa Vieira Júnior, requerimento de autoria só na vereadora Rosa Fernandes. Convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.